A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Não apenas fale de amor, ame. Sabe, gente, falar de amor já não é uma coisa muito fácil. Porque você corre o risco de se tornar piegas para as pessoas que estão lhe ouvindo. Outros correm o risco de ser repetitivos, pegajosos demais em ficar falando de amor. Outros vão correr o risco de ser considerados como hipócritas, como falsos, por falar tanto de amor. E outros podem ter dificuldade de falar de algo que não tem sentido muito no seu íntimo, e por isso fica difícil de falar, já que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas a grande verdade é que falar de amor, lógico, é importante. As pessoas precisam ouvir sobre isso. As pessoas precisam saber que são amadas por você. Isso é importante. O famoso "eu te amo", que as mulheres gostam tanto de ouvir dos seus esposos, do namorado, do noivo, isso é lógico que é importante. Não tem como a gente discutir contra isso. Só que também é lógico que muito mais importante do que falar de amor é amar. Não apenas fale de amor, ame. A palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí você pode falar, mas espera aí, pastor, você está falando de amor e agora você está falando aí de cuidar dos interesses dos outros e não só dos seus próprios interesses? Quer ver uma coisa? O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 em diante, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ou seja, o que ele está dizendo? Ainda que eu fale muito sobre amor, mas se eu não praticar, se eu não tiver atitude de amor, ela vai ser vazia. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Agora, olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, ou seja, não busca uma glória para si mesmo, não se orgulha, não maltrata, olha agora, não procura seus interesses. Não procura os seus interesses. Então, quando ele escreve aqui aos Filipenses, tá? Quando ele escreve aos Filipenses, aqui no capítulo 2, no versículo 4, e ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ele está mandando a gente amar. Ele está dizendo para a gente ter a prática do verdadeiro amor, e não apenas falar. Poesias, versos lindos, músicas maravilhosas, que faz todo mundo chorar, se emocionar, mas que não se transforma em atitude. E eu gostaria de chamar você a pensar sobre o seguinte: ao invés de você pensar assim, será que eu amo as pessoas? Será que eu sou uma pessoa que consigo amar? Vamos mudar a pergunta e vamos colocar da seguinte forma: será que eu consigo ajudar os outros? Será que eu tenho interesse no crescimento do outro? Será que eu tenho interesse no sofrimento do outro e tentar acabar com esse sofrimento ou pelo menos minimizar o sofrimento do outro? É aí que eu vou perceber de verdade essa medida de amor que eu tenho dentro do meu coração. Sabe? Não adianta você sair por aí cantando: eu tenho tanto para lhe falar,
Tá, a questão não é você ter tanto para falar. A questão é você ter muita coisa para fazer. Atitudes que demonstram o teu sentimento pelos outros. Ah, eu amo demais a minha família. O que você tem feito pela sua família? Falar é fácil. E às vezes nem isso é fácil, mas é mais fácil do que fazer. Fazer é que são elas. Eu amo demais a minha esposa. O que você tem feito por ela? Ah, porque eu amo demais o meu marido. O que você tem feito por ele? E eu não estou falando aqui de fazer, sabe, fazer o arroz, fazer o feijão e comprar um presente. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter realmente o interesse no outro. O que o outro de fato deseja dessa vida? Quantas pessoas que dizem amar o outro, mas quando esse outro manifesta um desejo de alguma coisa que quer na vida para poder crescer, ao invés do outro incentivar, ele atrapalha. Sabe, já ouvi gente fazendo piadas, brincadeiras um com o outro que não percebe que essa brincadeira não cabe. Por exemplo, é sério que eu vou te dizer, já ouvi casos de mulher dizer assim para o marido, porque eu vou tirar minha carteira e tal. E ele falou assim, e aí, já vamos trocar todos os postes da cidade por poste de borracha? KKKKK. Aí os amigos que estavam por perto riam também. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, falei, mas peraí, marido e mulher, quando começa a ter esse tipo de brincadeira, que é uma brincadeira de depreciar e não de valorizar o que a outra deseja, o que a outra pessoa tem interesse mesmo, isso não é amor não, gente. Não é amor. Ou se é um amor que está meio desconexo. Está precisando dessa pessoa parar para pensar. Talvez nem faça isso por mal, sabe? Talvez até ame, mas não está sendo bom na demonstração desse amor. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos cuidar não somente dos nossos interesses, é quando você começa de fato a se preocupar que a outra pessoa que está do seu lado, essa pessoa também possa crescer na vida. E até mesmo, quando a gente fala de um amor mais abrangente, o amor ao próximo, fora dessa esfera familiar ou de vida conjugal, fora disso, até o amor ao próximo, uma pessoa que está sofrendo lá do outro lado, que você não sabe o nome dela, que você não está vendo o rosto dela, mas você sabe que aquela pessoa tem um interesse naquele momento. O interesse dela é se livrar de um mal, é se livrar de um problema, é se livrar de uma fome, é se livrar de uma miséria. E você de alguma forma pode ajudar, de alguma forma você pode fazer alguma coisa por essa pessoa. Isso é o amor. Esse é o verdadeiro amor. Não é apenas o de falar. Sabe, quando você vê imagens de crianças de outro país, crianças que são ali esqueléticas, barrigudas, mas esqueléticas. Literalmente crianças que estão morrendo de fome. E a gente não consegue fazer nada por elas, de ajudar uma entidade que está ali seriamente comprometida em salvar a vida dessas crianças. Se você não está fazendo nada, que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, você não pode sair salvando todo mundo que você vê em sofrimento. Não dá. Não dá, porque o número de pessoas vivendo em estado de miséria bem perto da gente é muito grande. Mas o que você puder fazer, você deve fazer. Sabe, aquela ilustração tão usada da floresta pegando fogo e todos os animais fugindo e tal, e leão fugindo, elefante fugindo, e tudo quanto é animal grande fugindo, e ali vem um pássaro que bicava um pouquinho de água no rio assim, e voltava no meio daquele fogo e despejava aquela gotinha, até que um outro animal olha para ele e fala, você está achando que você vai apagar esse fogo? Ele falou, não, eu não sei se eu vou apagar, eu acho até que não, mas eu estou fazendo a minha parte. É mais ou menos isso, sabe? Você não pode salvar o mundo inteiro, mas pode ser que tenha uma pessoa muito perto de você, quem sabe até da sua própria família, que está precisando que você olhe para o interesse dela. É quando a gente deixa de olhar para o próprio umbigo, quando a gente deixa de se preocupar apenas com a gente e começa a olhar para o sofrimento do outro e procura fazer alguma coisa.
um abraço, um aconchego. Se se a gente não pode ajudar materialmente, mas, sabe, dobrar o joelho e orar com fé, entre lágrimas, em favor daquela pessoa. Essa é uma grande ajuda. Essa é uma verdadeira demonstração de amor. Eu gostaria de incentivar você a parar para pensar nisso. E a frase é esta, sabe? Não fique só falando de amor. Ame. Ame de verdade. Como é que eu amo? Quando você se preocupa com os interesses dos outros e não só com os seus. Quando você se preocupa com o crescimento do outro, com a felicidade do outro, com o sorriso do outro e não só com o seu. Nesse momento, com certeza a gente está bem perto desse amor ensinado na palavra de Deus. Vamos orar. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que neste momento, pelo poder do teu Santo Espírito, cada pessoa que me assiste, cada pessoa que me acompanha neste momento, possa ser tocado por ti, tocado pelo teu Santo Espírito e que possa de verdade olhar o outro, enxergar a necessidade do outro, sentir a dor do outro e a partir daí, em consequência dessa empatia, desse sentimento, procurar fazer alguma coisa em favor do outro. Em nome de Jesus eu peço que sejamos tomados por esta corrente do bem, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Para que tenha efeito essa mensagem que você acabou de ouvir, quando eu encerrar agora, dando o meu tchau e dizendo até lá em nome do Senhor Jesus, como eu sempre faço, quando eu encerrar, pare para pensar se tem alguém para quem você poderia fazer uma ligação agora. Pare para pensar se tem alguém por quem você poderia, nesse momento, dobrar os teus joelhos e fazer uma oração. Pense se tem alguém a quem você pode ser favorável, amoroso, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.